Vamos lá, estamos na aula de número 122 da nossa série Bereshit, do livro Bereshit, Gênesis. Estamos no final do capítulo 39. A aula passada, se quem estiver acompanhando não viu, recomendo que assista, né, para entender o que está falando. Uma aula muito importante. A gente vai dar prosseguimento então à história de Yosef. Ano passado a gente viu sobre Yosef e Eshet Potifar, né? E a mulher de Potifar, que ela tentou seduzir ele, e ele fugiu e não... E olha quem chegou aí. Chegaram. E não deixou levar, né? Vamos lá, a gente começou agora. Vamos lá. Continuando, então. E a gente viu então sobre Yosef e a mulher de Potifar lá passado. Resumindo, a gente viu que ela estava numa posição hierárquica bem maior. Então Yosef mesmo assim vai e fala não para ela. E eu esqueci de aula passada falar um midrash muito interessante. Então, só para resumir mais ou menos a situação, vou falar hoje, já que a aula passada eu não falei, que é o que está escrito aqui. Que ela ficava seduzindo Yão todos os dias ele, né? A gente viu um dia diferente do outro, roupas diferentes, de formas diferentes, tentativas diferentes. Até que ele vai lá e fala, olha, mesmo se você fosse solteiro, a gente falou isso na aula passada, não teria jeito, né? Eu sou hebreu, né? E aí o que acontece? Aí ela vai partir pro mais forte, incisiva, falar: se você não me ouvir, ou seja, se você não der ouvidos ao que eu estou falando, ou seja, não ficar comigo, eu vou te botar na prisão. Se não se deitar comigo, eu te boto na prisão. Aqui Yosef respondeu: Hashem atira sorim. Deus, ele liberta os prisioneiros. Confio em Deus. Tá, vai botar na prisão? Beleza, Deus vai me libertar. Ela fala: ah, é? Então eu vou te cegar. Te deixar cego. O que ele fala? Hashem, porque é rivrinho. Não, Deus ele faz os cegos enxergarem. Né? Ela fala, então eu vou correto com a terra, vou acabar com com a sua posição, vou te botar lá no fundo do poço. Ele falou, Hashem Zokef fiquei fofinho. Deus faz erguer os que estão encurvados. Chega mais próximo. E ele fala, então eu vou te fazer odiado por todas as criaturas, vou te cancelar na mídia, né? Vou acabar com você. Quem fala Hashem Ohev Tzadikim, Deus ama os justos, né? Aí fala, então vou te vender para uma terra muito distante. Hashem Shomer Tegerim, e Deus guarda os Gerim, os estrangeiros, né? Então é interessante que tudo isso é um terrilim, né? Que fala isso, Deus guarda. E também a gente usa algumas coisas dessas para a própria Amidá, né? Que a gente fala, né? Porque está falando nas casas de manhã, a gente vê aqui que talvez a origem, aí Yosef, que Yosef ele já falou, olha, pode fazer o que quiser comigo, Deus ele vai me salvar, e no final ele consegue resistir, então mais ou menos. E a gente falou depois da segunda parte, que ela vai, se deita comigo e tal. E a gente falou basicamente, resumindo a ano passado, porque Yosef ele resistiu, porque ele pensou, sou hebreu, o que eu quero das minhas futuras gerações? E ele resiste, né? E a gente falou porque ela queria ter o Yosef, ter relação com o Yosef, porque ela queria uma descendência com uma forma de esperança para todo o Egito. A gente falou isso ano passado, de uma forma muito mais ampla. E a gente falou, e por que Yosef ficou tentado a ter algo com ela? Porque ele achou que talvez ela seria uma opção, essa forma de pensar e de ver o mundo seria uma boa opção para realmente resolver os problemas do mundo. E a gente vê que Yosef já pensava desde os sonhos lá, com os irmãos dos trigos, de resolver o problema do mundo e tudo mais e tudo mais. Você falou, talvez com ela eu consiga. Mas na hora ele falou, tá bom, eu vou conseguir, mas meus filhos vão ser hebreus ou vão ser egípcios, né? No final das contas. E será que com meus filhos egípcios eu vou conseguir fazer aquilo que Deus prometeu para o meu avô, para Avraham? Avô não, meu bisavô, Avraham, né? Que através de vocês serão abençoadas todas as famílias da terra, né? O que vai ser depois dito antes de receber a Torá, Mamlechet Kohanim Vegoi Kadosh, né? O reino de sacerdote. E no final, então, ele foge e fala, não é por aí. Né? Eu tenho que manter a minha origem e a minha descendência hebreia,
Assim como meus patriarcas, tanto os meus, não patriarcas, meu pai, meu avô, meu bisavô, tanto se esforçaram antecedentes, muito se esforçaram para conseguir. Então a gente mais ou menos viu isso, tá? E antes de continuar, a gente tem que ver o seguinte, que Yosef, então, ele não, a gente viu que ele não falou de forma clara, desde, né, ele deixou levar até não ter chance, aí ele deixou, não vai ter nada. Então ele fez um jogo duplo aqui, muito perigoso, o Yosef, tá bom? No final, ele saiu meritório, ou seja, não errou, fugiu e fez o que era certo, mas, vamos dizer, no último minuto do segundo tempo, né, nos acréscimos já, para não dizer. E por isso, e ele é tzadik, porque ele conseguiu se manter, mesmo jovem, mesmo no Egito, sozinho, escravo, tudo que a gente falou lá passada. Mas é importante enfatizar que, embora ele correu o risco e conseguiu sair, ele teve que pagar um preço muito caro pelo que ele fez. O fato de ter corrido esse risco, ele pagou um preço muito caro. Qual foi o preço que ele pagou por isso? Não é ser preso na prisão, não é isso. É o que o Midrash vai tentar contar pra gente. Onde está o Midrash? Está aqui. Calma, vou abrir o Midrash e eu falo. 302 é a página. Vai ler o Midrash, óbvio que é um Midrash, não é exatamente isso, mas tem que entender a ideia por detrás do Midrash, o que quer dizer. O Midrash vai falar o seguinte, falou Rabi Yohanan em nome do Rabi Meir Balanese, né? ששווק אשתו לאיתנוף, זורו זורו, ידיו נעץ, ידיו בקרקע, ויצא שכבת זרע מבין ציפורניו ידיו. Então fala o Midrash, de uma forma um pouco mística assim, mas quando ele estava lá sendo tentado, a mulher de Potifar, antes de tomar a decisão de, temos que fugir, ele estava todo, vamos dizer, animado, e ele estava prestes a fazer uma besteira, Aí quando chegou, então, quando ele estava prestes a fazer a besteira, o que ele fez? Ele pegou as unhas dele e arranhou na terra muito forte as unhas para conseguir se acalmar, vamos dizer assim. Que? Não, para machucar e conseguir se acalmar e tudo mais. Vai lá, combate. E conseguir se acalmar e não fazer a besteira. Eu estou tentando falar de uma forma um pouco mais limpa aqui as coisas, mas aí a consequência que o Midrash fala é que mesmo que ele conseguiu se acalmar, saíram dos 10 dedos dele 10 gotas de sêmen. Ao Midrash, não é para levar isso literalmente, mas é como se fosse que saiu 10 gotas de sêmen. E no final ele não fez nada de errado com ela, mas como se fosse ele fez um sêmen em vão, né? 10 gotas. E aí fala o Midrash então. E Tânia, Hayara Yosef latzem menio de Beit Shivatim. Era propício que de Yosef saísse 12 tribos. Ou seja, as 12 tribos não seriam de Yaakov, sairiam de Yosef. As 12 tribos seriam, a gente ia ser Bnei Yosef, não Bnei Yaakov. Bnei Israel, filhos de Yosef. Isso é o que era propício. Yosef ia ser o patriarca das 12 tribos de Israel, né? Que Deres Yatsum Yaakov, da mesma forma que saiu de Yaakov, vive seu pai. Shenemar ele Todot Yaakov e Yosef. A gente não estudou. Essas são as descendentes de Yaakov, de Yosef. Da mesma forma que os descendentes de Yaakov foram 12, de Yosef também 12. Mas como saiu 10 gotas em vão de Yosef, ele só teve 2 tribos. Antes já tinha as 12 tribos. Sim, exatamente. Ia ter mais 12, isso. Mais 12 tribos. Não sei, tem que ver como ia se configurar. Mas a princípio vamos dizer mais 12 tribos, mas como ele perdeu 10 gotas, então tirou 12 menos 10, 2. Ele teve 2 tribos, Efraim e Menashe. Então a gente vê aqui que o fato dele ter jogado esse jogo perigoso, ele perdeu a maioria da descendência dele. Ele perdeu, de 12 ficaram 2. E não só isso, ele perdeu a posição, porque ele seria um patriarca do povo de Israel. Ele não deixa de ser, porque ele é pai de 2 tribos, mas seria majoritariamente o patriarca, e ele perdeu a sua posição. Então aquela discussão que a gente viu lá nas aulas iniciais de Parashah Vayeshev,
que a discussão dele com os irmãos, se eles são ainda a geração dos patriarcas ou a geração dos filhos, que eles tinham discussão, os irmãos achavam, não, a gente já é filho. E você falou, não, a gente ainda é patriarca do povo de Israel. A gente vê que Yosef estava certo e os irmãos estavam certos. Porque Yosef realmente ele era para ser um patriarca do povo de Israel. Enquanto os irmãos já são as gerações do povo de Israel, mas ele perdeu esse status e virou uma das tribos. Só que na verdade não tanto, porque ele continua patriarca, porque na verdade ele não é tribo. Yosef não existe a tribo de Yosef. Existe a tribo de Efraim e Manassé. Então ele é patriarca de 2 tribos e existem as outras 10. Mas era para Yosef sair 12. Então a gente vê que ele deixou de ser patriarca e passou a ser patriarca de 2, e como se fosse dos filhos, né? Vamos dizer assim. E pronto, então ele perdeu. Tanto que tem vários rabinos vão falar assim, imagina se tivesse as 12 tribos. Mas de Yosef, quanto mais agregaria para o povo de Israel como um todo. Outras formas de pensar e tal. Sim. Então, sim, então, podia ser que essas 12 tribos seria de Yosef, a princípio. Pode ser que se Yosef merecesse ser pai das 12 tribos, talvez os irmãos seriam jogados de fora. E não fariam parte, que era exatamente a briga dos irmãos para Yosef. Quem é? Ele toldou Yaakov e Yosef. Então quer dizer que Yosef é o filho e a gente não? Essa era a discussão. Ele é o descendente e a gente está fora, igual Esav e Ismael? Eles venderam Yosef, não sei o que lá. Pode ser que realmente, se Yosef se mantivesse, eles estariam fora e Yosef é... Mas não, a gente vê que os filhos... A gente acabou a história, depois tem mais 2 parashot dos irmãos. A gente vai ver como eles conseguem se reerguer e entrar dentro do povo de Israel, os irmãos, e como Yosef. Então ele vai ficar só com uma parcela pequena. A minoria dentro das 12 tribos. Entendeu? Ali, entendeu? Que? Ele tem o dobro dos outros, sim, que é a questão da primogenitura, que é o dobro, a dupla porção, a gente vai ver isso mais pra frente. Mas em relação ao todo, é a minoria. Então a gente vai ver que ele perdeu. E para onde foram esses potenciais das 12 tribos, que só vieram 2 para o povo de Israel? Onde estão essas 10 tribos? Dentro dos egípcios. Então é como se fosse que o povo de Israel perdeu um potencial que deveria ser do povo de Israel para os egípcios. Por quê? Por causa da Eshet de Potifar. Querendo dizer o seguinte, esse é o Midrash, é o que tentou ensinar aqui o Midrash para a gente. O que a gente tem que aprender para os dias de hoje? Cada judeu que é perdido para o Egito, para o exílio, para outros povos, é um potencial que deveria ser parte do povo de Israel e não é mais. E vai começar a agregar outros povos e não o povo de Israel. Esse e todas as suas descendências. Então é um jogo perigoso, mesmo quando ganha. E Yosef, mesmo ganhando, perdeu e muito. Perdeu caro. Tipo, é um custo caro para Yosef. Né? Vai ser um custo caro. E a gente paga até hoje por causa disso. Mas no final ele é tzadik, ele não fez o que fez, sobreviveu e está dentro das 12 tribos. Está dentro de Am Israel e de uma forma ainda muito renomada, vamos dizer assim. Porque Yosef é tzadik, mas quantos não são tzadik? Né? Quantos não pensam nas descendências, ou não pensam no pai, não pensam em... Então isso até a gente fecha aqui. Tanto que, para finalizar, a gente vai ver que quando o pai encontra Yosef, dando um pouco de spoiler, não encontra Yosef, desculpa, antes de morrer, ele chama Yosef para abençoar e ele vem com os filhos, Efraim e Manassé. Ele pergunta, e ele? Quem são esses? Como assim, quem são esses? Você conhece, são meus 2 filhos. A gente vai ver melhor lá, mas se você pegar nos Midrashim e tudo mais que você vai falar, que a ideia é o seguinte, eles são judeus ou são egípcios, esses 2 aí? Porque eles se comportam como egípcios, a roupa deles é como egípcios, a forma de o cabelo, a barba é igual aos egípcios, porque eles eram pessoas importantes lá no Egito. Eles são, no final, eu quero saber antes de eu morrer, se seus filhos, eles são egípcios ou são hebreus. Aí você vai falar, ó, não, são meus filhos, são hebreus. E vai provar para Yaakov, e no final tem a grande barraca de dar para todos os filhos, né? E Sim, Elohim, que Efraim e Manassé, que Deus faça eles como Efraim e Manassé, que são um exemplo. Mesmo no exílio, eles são hebreus, né? E a gente vai ver que isso é muito por causa de Yosef, que em todos os momentos ele tentou falar, eu sou hebreu. Sou hebreu. Tá, então é isso até aí. Então a gente fecha a aula passada, óbvio que não era o resumo. A gente ampliou mais o assunto. E agora então a gente vai continuar a história.
ele foge. O Yosef foge. Nesse que ele foge, a gente vai ver agora como o Yosef vai ser preso, né? Qual vai ser a reação da esposa de Potifar e do próprio Potifar e das pessoas em relação a Yosef. Vamos lá, 13. A gente está no capítulo 39, versículo 13. Vahikirotá ki azav bigdó beadã. Só mais uma coisinha. Vai te passear o bibigdó lemor shirvaimi. Ela tira a roupa, né, e fala para ele, deite comigo, no versículo 12. Vai azov bigdó. Yosef, ele abandona a sua roupa, beadá na mão dela, vê a nossa e vê a russa. E foge e sai. E a palavra bigdó aqui, ou seja, o que é esta de Potifar? A mulher de Potifar ficou de Yosef no final das contas, a roupa dele. A roupa dele permaneceu nas mãos dela, né? Mas a gente sabe que a palavra roupa pode ser levus, tem algumas palavras para roupa. E aqui é interessante a palavra bigdó, baged, usada a roupa. Por quê? Porque aqui que é a baged aqui, que antes disso as roupas não estavam com essa palavra. Era cotonet, não sei o que lá, cotonet passim, por aí vai. Por que bigdó? Porque a palavra bigdó, baged, vem da palavra boged, do verbo, né? Que seria trair, traição. Né? O verbo de trair. E querendo dizer que ele deixa a traição na mão dela. Tipo, vai, eu vou embora. Uma das ideias. E outra coisa é que porque a roupa, o verbo, a gente sabe que todas as palavras em hebraico têm a ver com o significado, né, essencial daquela coisa, é que a roupa trai. O que quer dizer isso? Se você se veste de uma determinada roupa, as pessoas que te veem vão ter uma impressão sobre você. E dependendo da roupa, vão ter uma impressão diferente. É porque a roupa atrai o olhar das pessoas sobre quem é a pessoa. Quem é você de verdade? Eu vou te analisar pela roupa. E a roupa atrai. Né? Ou seja, ela te dá significados que não necessariamente é a verdade, né? O que é aquela pessoa em si. E Yosef, ele estava se comportando como, vamos deixar, não, eu não posso, né? Então é como se fosse que ele se vestiu de uma roupa que não era ele de verdade. E no final, que ele, antes de fugir, ele se despede, se despiu da... Fugindo, deixa eu beber um pouco de água. Ele se despiu da roupa e deixa nas mãos dela, e essa é a traição, como se fosse, eu quero sair pelado, eu quero mostrar quem eu realmente sou, não quero ser esse pseudo-egípcios aqui que estava cogitando ficar com você. Toma isso e eu vou embora que eu sou hebreu. Então aqui é a ideia aqui da bag, da roupa, né? Isso é muito interessante, a Hutza. E aí você vai a Hutza, última coisa, você vai a Hutza, ele sai para fora, de onde apareceu essa expressão vai a Hutza na Torá antes daqui, uma outra passagem, que é de Avraham Avinu, quando ele sonha, né? Que aí fala, vai Hutza, e Avraham saiu para fora e ele viu as estrelas do céu e Deus fala, assim vai ser suas descendências, tão numerosas como você consegue contar. Aí Deus fala, você consegue contar as estrelas do céu? Sua descendência vai ser tão numerosa como as estrelas do céu, vai Hutza. Daqui, sabe, eles falam que ele saiu do Mazal, né, do horóscopo, do que estava predefinido para ele, e ele saiu para cima, ou seja, como se fosse que ele está acima de qualquer coisa que estava predestinada para ele. Saiu a Hutza, que ele não conseguia ter filhos, e agora vai conseguir ter filhos, né? A mesma coisa que vai ser a Hutza, ou seja, ele sai daquilo que estava predestinado, aquelas regras sociais e tudo, e eu vou escolher o meu próprio destino, né? Eu tenho o livre-arbítrio, eu posso escolher mesmo na situação mais difícil. Vai ser a Hutza. Então e a palavra vai a nossa vai ser russa, e ele foge, né? E sai para fora. Esse foge, a gente falou lá passado, se eu não me engano, sobre o Mar Vermelho, que quando o mar abre, está escrito vai Ayam Ra vai a nosso. O mar, ele viu e fugiu, ou seja, se abriu. E aqui é como, né, era pelo mérito de quem que o mar abriu, por causa de Yosef que fugiu desta. Então agora o povo judeu vai conseguir fugir dos egípcios. Então a gente vê como cada palavrinha aqui traz uma representatividade para a gente aprender muita coisa. Vai que notar aqui Azav Bigdó. Então isso, quando ela viu que ele abandonou Bigdó, a traição dele, a roupa dele, falou, ele não é isso? Ou seja, toda a esperança dela se esvaiu, se foi, acabou, não tem mais esperança. E quer dizer, se ela não tem esperança para o Egito todo, pelo que a gente estava falando antes. Beiadá na mão dela, vai a nossa Hutza e fugiu. 14. Vatikra le'anshei beitá. Ela vai chamar as pessoas da casa.
Que pessoas da casa? Quem estava em casa naquele momento? Ninguém. Certo? Lembra que só estavam os dois sozinhos? Então, Vatikralha Shebeitar, ela vai chamar de fora. Galera, vem aqui, vem aqui. Vem aqui para casa. Logo daqui a gente já vai ver que não é alguma coisa imediatamente depois. Não é tipo ele fugiu igual a gente faz a imagem da novela, da série, do filme. Ele fugiu e lá, gente, porque não tinha ninguém. Tem alguma coisa um pouco premeditada. Ou seja, ele vai embora, fica com a roupa na mão. Aí ela, o que eu faço? Vou lá chamar as pessoas. Vou esperar as pessoas chegarem e eu chamo. Isso pode ter demorado horas. Talvez, né? Vai ter cada Shebeitar. Então ela chama as pessoas da casa. Quando já tem pessoas em casa. Vatomer Lahem falou para eles. Lemor, dizendo, Reu, vejam. Evi lá no Ishivri. Foi trazido pra gente um homem hebreu. O que foi trazido para a gente? Isso é uma pergunta. Para a gente? Como assim para a gente? Quem que trouxe também? Foi trazido. Quem trouxe? Meu marido. Vamos dizer que ela não quer... Meu marido trouxe, não quer acusar ele, né? Foi trazido, falou de uma forma mais educada. Mas o que é esse laro pra gente? Não é pra gente, pra ele ou pra mim. Mas tudo bem. Foi trazido pra gente um homem hebreu. Interessante que agora ele não é um escravo hebreu, Eved Ivri. É um Ish Ivri, ou seja, uma pessoa de renome, uma pessoa importante hebreia. Ou seja, não é tipo, meu marido comprou um escravo para trabalhar pra gente. Não é isso. Foi trazido pra gente uma pessoa muito importante, de muito renome hebreu, Letzachek Bano, para brincar com a gente. Fazer brincar com a gente? Para brincar comigo, ela deveria falar. Foi trazido para brincar comigo. Ou seja, se você fala lá que Letzachek, ela está querendo dizer ao ato sexual, que é como se fosse que ele tentou violentar ela, então comigo. Então foi meu marido, ela tinha que falar, meu marido trouxe um escravo hebreu para tentar fazer uma coisa feia comigo. Mas não é isso que ela fala. Ela fala, veja, foi trazido para a gente um homem muito importante hebreu para brincar com a gente. E bailai. E aí ele veio a mim, liscave-me para se deitar comigo. Vai Bekol Gadol. E eu falei, chamei, né, com uma voz grande. Então eu gritei. Embora não está escrito que eu gritei. Sim, eu chamei com uma voz grande. É um pouco estranho como está escrito aqui na Torá. Mas a princípio, o literal rápido é tipo isso. Ela fingiu que foi violentada, falou, esse cara aí meu marido trouxe pra fazer coisa feia. E ele tá achando que pode brincar com todo mundo, ele acha que a gente é assim fácil e tal, que pode fazer o que quiser. E aí ele foi tentar fazer comigo e eu gritei. Mas se a gente parar pra ver palavra por palavra, não parece que é isso que ela tá dizendo. Fica meio estranho. E dois, ela não tem vergonha, não? De tipo, assim que acabar, se ela foi violentada, de chamar todo mundo e falar, olha, ele me violentou, não é uma coisa, uma reação normal. E por que chamar todo mundo? Ela não deveria só falar pro marido, aconteceu isso. Tem que chamar todo mundo, e todo mundo menos o marido não tá aqui. É só os outros. E dois, ela é a patroa. E no Egito ela é a patroa, quer dizer que ela tá lá em cima na hierarquia. E ela chama as pessoas da casa dela, ou seja, os escravos. Que ela tem que dar satisfação para os escravos do que aconteceu. Não faz sentido nenhum. Ela tinha que chamar o marido ou um superior. Mas não os escravos. Mas os escravos, ela está pouco se importando o que acontece com os escravos. Visto que ela fez, por exemplo, com Yosef. Então ela chama os escravos e compartilha como se fosse que o Yosef, que é uma pessoa importante, quer brincar com todo mundo, e conta a história para eles, o que aconteceu na versão dela. E ela chamou com uma voz grande. Vai que chamou. E foi que quando ele ouviu, quando Yosef, ela continuando a fala, e quando Yosef ouviu que eu falei em voz alta, que Arimotikoli, que eu elevei minha voz, vai criar e chamei, né, como se fosse chamei quem aqui? Chamei vocês para vir, tipo, a princípio eu gritei, venham, mas não tinha ninguém em casa. Então quando ele viu que eu gritei, princípio, vai Azov Bigdor, ele então abandonou a roupa dele etzli, comigo, vai a nossa vetzerrutza, e foge e sai para fora. É a versão dela. Vataná Bigdor etzla, e deixou a roupa comigo. E ela deixou a roupa com ela. Depois que ela contou isso para os escravos, contou para todo mundo o que aconteceu. Ela deixou a roupa com ela, ainda continuou com a roupa na mão.
do boa Adonav ele beitou. Até veio o marido dela para casa. Então ela continuou assim, ó, vou continuar com a roupa aqui. Chegou o marido mais tarde, falou, aí ela ainda estava com a roupa do Yosef, tá? Importante também outra coisa, que no versículo anterior ela fala assim, antes de falar para os pessoal da casa, ela fala assim, eu vejam. O que é vejam? Ouçam. Chamou ouçam. O que é vejam? Vejam. Aí conta tudo. O que é vejam? Tinha que ser ouçam. Ouçam o que eu vou contar. Preste atenção. Sei lá, uma coisa assim. 15. Não, 17. Versículo 17. Vai ter da Berelav. E aí então ela vai falar com o marido. Interessante que para as pessoas da casa está escrito Vatomer. O que é Vatomer? E falou. Falou de uma forma. Como se fala isso? Tranquila. Né? Falou com eles como um papo de amigos, não de uma forma séria. Agora Vater da beira falou incisiva, né? Falou forte, né? Falou com tipo uma ordem. Olha, Vater da beira lá. Então aí agora ela vai falar pro marido. Depois de falar para todo, falar pro marido. Kadvarim a ele, como essas coisas. E a gente viu a aula passada aqui que é Kadvarim a ele. Que isso foi no momento que eles estavam fazendo as relações, né, conjugais. E ela falou, olha, ele fez isso como a gente está fazendo aqui comigo. Como se fosse Lemor, dizendo, Baelai, a Eved Ivri. Aí ela fala, veio para mim o Eved Ivri, o escravo judeu. Agora não é mais o Ish, é o escravo judeu. Eved Haivri, o judeu, na verdade, o escravo o judeu, o hebreu. A Xereveta lá, no que você trouxe pra gente, todo mundo, lá e falou, foi trazido pra gente, porque queria poupar o marido da... Agora, que você trouxe pra gente, o escravo que você trouxe pra gente, Letzarek Bi, pra brincar comigo, e não pra brincar com a gente. Vai que Erimotikoli foi quando eu elevei minha voz, vai Kra, e chamei, vai Azov Bigdov, Etzli, Venas Arrutza. E ele deixou a roupa comigo, Venas Arrutza, e fugiu. Ela muda aqui um pouco as palavras que ela fala para eles, é um pouco como ela fala para o marido. Vai que Shmoadonav foi quando o senhor, o marido, né, ouviu, ele vrestou as palavras pesadas da sua esposa, a Shed Brailav, que ela falou com ele, Lemor, dizendo, Kadvarim a ele, como essas coisas, a Sali Avdecha fez o seu escravo, ou seja, o que pesou para ele não foi exatamente o que ela falou, e sim como ela falou, Kadvarim a ele, como essas coisas que a gente está fazendo aqui, ele fez nela. Vai Harapó. Aí ele ficou nervoso, ficou irritado, ficou muito irado. Tá? Então vamos entender essas perguntas. A princípio, vou ter algumas explicações. Uma delas é o seguinte. Uma das expressões é que os egípcios odiavam os hebreus. Tanto que está escrito que eles não comiam pão, quer dizer, a gente ainda não chegou nessa parte, que os egípcios não comiam pão com os hebreus. Então tinha um preconceito, né, que eles não gostavam dos hebreus. Então já nenhum escravo gostava do Yosef. Porém o Yosef tinha sucesso e tal, e foram, tá bom, vai tá ajudando. Agora, quando ele vira Paquida, ele vira o secretário do faraó, como assim? Um hebreu que é um escravo vira agora secretário, ele não deveria nunca ter essa posição. Então quer dizer que os escravos não gostavam de Yosef. Então ela quer falar o seguinte, antes de eu convencer a minha história para o meu marido, eu preciso contar para eles, e por isso que ela fala, eu vejam, porque eu quero como se fosse que eles viram o que aconteceu. Quando meu marido chegar, eu quero que ele tenha na imagem o seguinte, não é que eu estava sozinha com Yosef, todo mundo viu o que aconteceu. Para corroborar, ou seja, falam, vejam, é isso que aconteceu. Quando meu marido chegar e perguntar para vocês falam que viram. Falou, a gente viu, a gente estava, ela gritou, é verdade, se você... Então por isso que ela chama todo mundo antes, para plantar testemunhas, e aí ela fala, você acha que esse Yosef que a gente não gosta, ele só queria fazer isso comigo? Não, ele queria fazer lá, ele queria fazer para todo mundo. Eu fui aqui a vítima nesse dia, porque a gente estava sozinho. Se fossem vocês talvez seriam as de vítimas. Ele queria brincar com todo mundo. Então, se meu marido chegar, cancela, né? Fala, eu sei, eu vi, outro dia também, e acaba todo mundo com ele.
Então, seria uma das explicações. Com o marido, ele fala, ó, é o seu escravo, você é o responsável. Tu tem que fazer alguma coisa com ele. Tá? Essa é uma das explicações. Daqui a gente vê que a maioria das esposas vão dizer que o marido não fica nervoso por causa disso. Ele fica nervoso, quer dizer, não fica nervoso com o Yosef, né? A princípio ele vai ficar nervoso com ela. Porque ele sabe que ele sabe que o Yosef não fez nada. Né? A maioria das esposas vão dizer que ele sabia que era tudo papo furado, mas ficou como vai ficar a minha imagem e como vai ficar minha esposa vai ser difamada. Minha esposa não pode ser difamada na nossa sociedade. Tipo, eu sou Sara Tabarim, sou um hominista. Não pode ser difamada. Então a gente vai ter que dar uma solução. Tá? Agora, se ele ficasse com raiva, ele não ia botar o Yosef na prisão. Ele ia matar o Yosef. Claro, é óbvio. Ele fez isso com a esposa. Quem em sua consciência? Violentou a minha esposa. Vou te botar na prisão antes, no Egito. O cara é o ministro todo poderoso. O ministro talvez da guerra e tal, ou da prisão. Vai botar preso? Não, vai matar. Outra coisa. Se a esposa do Potifar quisesse, ela podia mandar matar Yosef também, que ela era importante. Ela podia chegar para os escravos. Olha, matem procurem Yosef e matem ele. Não é o que acontece também. Então daqui a gente vê que nem ela quer matar ele e nem o marido quer matar ele. O marido não quer matar ele porque não acreditou na versão da esposa. Mas ele tem que dar para a sociedade uma justificativa. Não, a gente botou na prisão. Agora, e ela não quer matar ele, porque se ela matar ele, ele está matando a única esperança. Ela ainda tem esperança de um futuro. Então ela não quer acabar com a única esperança, a última esperança do Egito. Tá? Essa é a expressão. Agora, me parece que analisando palavra por palavra, o significado da conversa dela com os escravos tem outra conotação do que a gente explicou até agora. Tem outro sentido. O sentido seria o seguinte. Vamos voltar. Ela chama as pessoas da casa. Que a gente fez pergunta, por que chamar? É uma vergonha, não precisa. E fala para eles, vejam, eu vi lá no Ishivri Letzarek Baro, foi trazido para a gente um homem importante, judeu, hebreu, para brincar com a gente. O que é brincar com a gente? Letzarek é fazer rir, né? Para fazer a gente feliz. Que é exatamente como eles viam o hebreu. Não é que a gente estava sem esperança, e quando o hebreu chega lá, dá esperança para todo mundo, começa a vir brahá e todo mundo fica feliz. Então ela está falando isso, olha, foi trazido um hebreu para nos tornarmos felizes, para dar esperança para a gente. Não só eu me fascinei por esse cara, como todos vocês viram a bênção que vem para a gente. Então ele veio letzarek baro, ele veio fazer a gente feliz. E vai lá ele escreve. E agora, eu não me satisfiz, não fiquei só na questão, agora a gente está bem financeiramente, está transando bênçãos e fartura para a gente. Eu queria um passo além, eu queria ter continuidade, eu queria uma descendência dele, que ele é o único que pode trazer uma descendência, já que meu marido é estéril, a gente sabe disso também. Então eu quero dele, da bênção, eu quero que não só a bênção venha de forma econômica, como para as futuras gerações. Então eu tentei uma coisa a mais. E todo mundo concorda com isso. Todo mundo sabe que o que eu tentei fazer com o Yosef durante esse ano inteiro era o bem para todo mundo. Então, vai lá, ele escreve finalmente, eu consegui. Ele veio para mim e se deitou comigo. Tipo, sucesso. Vai Kol Gadol. E eu falei em voz alta, fiquei muito feliz. Vai Gadol não é gritar. Geralmente na Torá é um sinal de felicidade. É falar alto, animado. Uau! Tipo, consegui! Gritei, falei em voz alta. Tava feliz, animado. Vai que chamou que Arimoticoli. Quando ele viu que eu elevei minha voz, que eu estava feliz, vai crá e chamei, né? Ele, Yosef, vai Zobigdor. Aí ele deixou para a roupa dele, e fugiu. Ou seja, ela está falando assim para os escravos, eu quase consegui. Então, totalmente diferente a história. Não é que ela está fingindo que foi violada. Isso que eu estou tentando há um ano e que todo mundo quer que, para o nosso sucesso, eu quase consegui. Mas no final, não consegui. No final, ele fugiu. E aí ele continuou com a roupa. Veio o marido, que vai lá e veio o teu escravo. Por que o teu escravo? Tu não trouxe ele de um escravo hebreu para salvar a gente? Está falando também para o marido, era para salvar a gente.
A Xerevê tá lá no Letzarek Bi, que você trouxe pra gente para brincar comigo. Então é claro aqui, você trouxe pra gente para brincar comigo. Nós dois concordamos. Era para eu ter um filho dele. E você trouxe para isso. Né? Vai querer muito ali, quando eu elevei minha voz, veio crave, azab, gdoi, tzlove, a nossa rutsa. E quando eu tava quase conseguindo, ele fugiu. Ela confessou tudo. Não só confessou, era um plano que os dois estavam concomunados no mesmo objetivo. Não só eles, como a casa inteira. A gente quer um filho dele dentro da nossa família, acabou. O filho hebreu. Todo mundo está ajudando para que essa situação aconteça. E ela era o atacante principal, e quando ela quase foi fazer o gol, acabou. Ele fugiu. Vai que chamou a dona de ver a história, quando o marido ouviu, vai errar a porta, ficou nervoso. Pô, perdemos a chance. O que fazer com Yosef? Vamos matar? Óbvio que não vamos matar, porque ele é a nossa esperança. Não podemos. Então o que a gente faz, já que ele não está querendo jogar o nosso jogo? A gente guarda ele muito bem cuidado, vamos ver que se no futuro ele salva a gente. Então, vai dizer, vai Carradana Yosef, pegar os senhores de Yosef. Quem são os senhores de Yosef? Porque senhores, no plural. Talvez eu Potifar e a esposa, não sei. Ou o senhor e o senhor, não sei. Otó pegou ele, vai treu ele beita sorra e botou ele na prisão. Agora, não está dizendo que prendeu ele e colocou ele na prisão. Vai treu é uma linguagem de presente. Presenteou ele na prisão. Querendo dizer, de colocar. O que é colocar? Não é prendeu ele. É tipo, aqui é a prisão, e você agora, em vez de trabalhar na minha casa, você vai trabalhar na prisão. Você vai ser o gerente da prisão. Por quê? Porque já que ele é o Saratabachim, o ministro dos inimigos do rei, ele também, quem vai falar, acho que é o Malbim, eu acho que é o Kadosh, ele também, a prisão era na casa, ele também controlava a prisão, era parte do que ele tinha responsabilidade. Ele falou, então, você podia trabalhar para mim tanto em casa como na prisão. Eu quero agora que você fique no setor da prisão, dentro lá da prisão, mas você não é um preso. Você está na prisão. Vai ter o bebê e botou. No lugar que os prisioneiros do rei ficam presos. E não qualquer prisão, a prisão que ficam os presos do rei. Quem são os presos dos reis? São as pessoas importantes. Não é o escravo da esquina. Ou seja, é uma prisão nível A, exatamente, que é de colarinho branco. Prisão de colarinho branco e você vai ficar lá. Exatamente, vai Hisham, não está escrito que ficou preso, vai Hisham, e ele esteve lá. Ficou por lá, fica ali. Bebê tá sorra lá na casa, ou seja, não preso, ficou lá, ficava lá meio preso, meio trabalha, fica lá, fica por ali. Então é uma forma de afastar ele da sociedade, dar uma justificativa para a sociedade e deixar ele quieto e segurança, e ainda com a ideia de que no futuro ele pode trazer uma esperança para a gente e a gente conseguir que ele salve a gente. Vai Hashem et Yosef. E mesmo lá na prisão, Deus esteve com Yosef. O que quer dizer que Deus esteve com Yosef? Que agora a presença divina que está no exílio, não só está no exílio, como agora está na prisão. Constante que ele trouxe a presença divina para o lugar mais baixo do mundo. Imagina como são os costumes das pessoas prisioneiras. É um lugar muito moral, ainda mais naquela época. E tal. E mesmo assim, Deus falou, eu fico com Yosef. Eu vou estar lá com Yosef. E vai começar então a dar bênçãos para a prisão. Né? Vai Hashem et Yosef, vai etelav hesed. Ele estendeu para Yosef bondade. Vai ter Rinó. E ele deu a sua graça para Yosef, Beinei Sar Beit Asor, perante o ministro da prisão. Então, graça foi Senhor para Yosef, tá bom. Agora, de onde a gente vê mais no Tanar, na Bíblia, alguém que traz graça para as pessoas, que fala que teve ren, a palavra ren, graça, as pessoas se afeiçoam e tal. Esther, Malca, que no concurso lá de quem vai ser a esposa do Ahasverosh, ela falou, não vou dizer meu nome, eu não quero nenhum tratamento especial, eu não quero nada, ela não queria ganhar o concurso. Mas fala que a Ahasverosh teve ren, teve graça dela, e se afeiçoou. Também as pessoas que cuidavam, ren. Mesma coisa que você, ela também estava presa, né?
dentro do castelo do Ahasverosh, também desconectada de todo o povo, também de uma coisa que ela não queria. E ela é a esperança da Pérsia inteira naquele momento, de todo o povo de Israel. Aqui é a mesma coisa, Yosef. A gente vê que Esther e Yosef tem aqui um paralelismo. E Yosef no final vai virar o vice, o segundo, o maior ministro do rei, vai ganhar o anel do rei, a roupa do rei. A mesma coisa vai acontecer com Mordecai no final de Megillat Esther. Ele vai virar o cavalo do rei, as mesmas coisas. Então a gente vê que a história de Purim tem muito a ver com a história de Yosef. Que é a ideia de um judeu no meio de um país que não pertence, sozinho, e que dele vai vir a salvação para o mundo inteiro. E depende só dele, e ele numa situação bem difícil sozinho. Então uma coisa é Esther e Mordecai, e aí Yosef. Que é o milagre do Purim, vai a força, né? Vai mudar, e do nada vai vir a salvação lá de dentro da prisão. Vai Hashem et Yosef, vai ter lá, também vai ter lá, fala que a Ahasverosh estendeu o seu cajado quando todo mundo que entrasse morria sem ser chamado, e fala que veio uma graça, e a Ahasverosh estendeu o cajado, e ela viveu, e fala qual é o seu pedido, ela faz um banquete amanhã. Vai ter na Renoi, deu a graça, bem nem Sara Beit Sorra. Vai ter a Sara Beit Sorra, Beyad Yosef. Então, o ministro da prisão botou tudo na mão do Yosef. Então, ele não é o prisioneiro. Tudo na mão de Yosef. Yosef, cuida aí. Né? Você não pode sair daqui, você cuida de tudo. Et Kol Aserim, todos os prisioneiros. Asher Beit Sorra, que estavam na prisão. Ou seja, ele não era um prisioneiro. Os prisioneiros estavam na mão de Yosef. Yosef estava lá. Vai Sham. Entendeu? Asher bebê da sua vez, cola xerosim sham hu haya ose. E todo vet cola xerosim shai, tudo que faziam lá, o haya ose, era ele que fazia. Ele sabe bem tassorra roet colo meuma. E não tinha o ministro da prisão não via nada. Beiadó. Basher Hashem etor. Estava tudo na mão dele porque Deus estava com ele. Basher você Hashem batzleh. E tudo que ele fazia, Deus fazia ter sucesso. Então, a mesma história, voltou de novo na prisão, agora tudo sucesso, a história se repete. Acabou o capítulo 39, último capítulo da Parashá Vaishim. Esse capítulo, acho que até a aula que vem a gente termina e vai para a próxima Parashá. Tem alguns capítulos que a gente tem que ficar 10 aulas, tem capítulos que a gente pode fazer em uma aula só. Depende do... Né? Vai, ele foi que depois desses assuntos, dessas coisas que aconteceram, que você foi preso na prisão, tal. Hatum Ashke Melech Mitzrayim, Veofé lá do Nehele Melech Mitzrayim, o ministro do pão e o ministro do vinho, pecaram para o rei do Egito. A gente sabe a história do pão, vão sonhar e tudo mais. Por que a Torá vai falar depois desses acontecimentos? Por que tem que fazer essa conexão? E depois desses acontecimentos aconteceu isso? Já que a Torá vai dizer que já que você estava lá, não precisava ter o depois desses acontecimentos. Então, qual é o significado? Isso é muito importante para a nossa geração. Por quê? Deus fez essa situação do ministro do vinho e do pão pecarem para o faraó justamente logo depois que Yosef vai para a prisão. Por quê? Porque ele começou a ficar difamado na prisão. Manchete de todos os jornais no dia seguinte. Yosef é preso por abusar da esposa do ministro. Todo mundo na rua só falava disso, Twitter, Facebook, Instagram, tudo. Yosef, abusador, cancelado, tal. Sempre soube que ele foi assim, esses hebreus todos, não sei o que lá, não podia confiar. O assunto na feira era Yosef. Bafafaz, que eu falei, todo mundo começou a se acostumar e amaldiçoar aquele tzadik. Beficulana da beira Bob Gnuto, estão falando mal dele, do Yosef. Acabou pro Yosef, cancelado. Era o assunto. Trouxe o Deus um assunto mais interessante para difamarem. Vamos mudar o foco. Agora, nova notícia. Ministro do vinho e do pão são presos. Aí aí começou todo mundo lá, todos fazendo vídeo do ministro do pão e do vinho. Esqueceram de Yosef. Então é isso, sempre a última manchete, o povo esquece rápido. Aconteceu, tá bom, semana que vem ninguém, tinha esse caso, esqueci, tal. Aí Deus fez outro acontecimento acontecer bem logo depois, logo a Hara de Varim ele, logo em seguida, no dia seguinte,
para ninguém mais falar de Yosef. E outro motivo é que para conseguir que Yosef tenha sucesso, vai ser através do ministro do vinho e do pão. Então, interessante essa situação aqui. Os sábios o Rashi já falava isso em 1100, sobre essa ideia da manchete, que as pessoas esquecem, fofocam sempre de um acontecimento. E Deus às vezes traz por bondade outra coisa pior para esquecer ainda dessa. Né? Vamos lá. Agora, interessante é o seguinte, depois desses acontecimentos, pecou masquê. O que é masquê? Masquê é quem traz o vinho. Sim. Ou seja, o garçom. Meler Mitzrayim. Então pecou, o garçom pecou, o garçom de vinho, né? Que seria, qual é o nome do sommelier? Sommelier pecou para o rei do Egito. Tá? Vielfê. E o padeiro, Ladonehem Lemeler Mitzrayim. Para os seus senhores, para o rei do Egito. Ou seja, está falando aqui do basquê, daquele que traz o vinho, o garçom, e o padeiro. Certo? Para quem? Para o rei do Egito. Vai Sof parou e ficou irritado, nervoso, o faraó, Ashnei Saricim, sobre os dois ministros. Al-Saramashkim e Al-Sarofim, tanto o ministro do vinho como o ministro do pão. Quantos personagens a gente tem nessa história? Até agora, nesses dois versículos que eu li. Quantos personagens temos? Quem são os dois? De novo. No primeiro versículo está escrito que pecou o masquê e o ofê. No segundo versículo está escrito que ficou nervoso com o ministro do pão e o ministro do vinho. O faraó. Então quantos personagens? Quem é o 3? O faraó. E os dois ministros. Não, de novo. No primeiro versículo tem o masquê. O masquê, ele peca para o Melech Mitzrayim. Certo? E tem o ofê, que peca para o Melech Mitzrayim. No segundo versículo, o paró, não o Melech Mitzrayim, o paró fica irritado com quem? Nem com o masquê, nem com o ofê. Sim com Sara masquê e com Sara ofê. O ministro 2 masquê e com o ministro 2 ofê, 2 padeiros. Temos 6 personagens na história. 6 personagens. Um é o copeiro, o outro é o padeiro. O outro é o ministro dos copeiros e o outro é o ministro dos padeiros. Um é o rei do Egito e o outro é o faraó. São 6 personagens. Tem 6 pessoas na história. Diferentes. Concorda? Claro. Vamos entender quem é cada um na história. O copeiro é um dos muitos copeiros que existem no reino. O cara lá que trabalha com as bebidas do reino, com o vinho. Talvez é aquele que entrega o vinho na mão do faraó. É uma posição importante. Agora, os copeiros, toda a parte de vinho e tal, existe o Saramashkim, o ministro do vinho, o ministro dos copeiros, que é o ministro, que pensa toda a economia está na posse dele. Existe o padeiro. Quantos padeiros tem no Egito? Um monte de padeiro, mas é o padeiro que faz o pão para o faraó. Em cima do padeiro e de outros padeiros tem o Sarofim, o ministro dos padeiros, de toda a comida, o ministro dos pães e tal, tá bom? Antes daquela sociedade, o ministro do pão e do vinho era alguma coisa muito importante. Tá? O ministro do vinho talvez era uma das posições mais importantes da sociedade. Por exemplo, e Purim tem a ver também, que diz aí do Midrash que o Mordecai e o Amã eles eram ministros do vinho. Quando fala no banquete de Ahasverosh que você dava um vinho, cada um, quanto quisesse, era tudo responsável, o ministro do vinho, responsável pela festa inteira. E quem eram os ministros do vinho? Eram o Amã e o Mordecai, pelo Midrash. Que eles foram para a guerra, ganharam, assim falou o Midrash, e como título, ele falou, agora vocês vão ser os ministros do vinho. Que é a coisa mais importante do reino lá da Megilat Esther é o vinho, né? Sempre estão bebendo, é a coisa mais importante, tanto que se bebe por ele, né? Então tem isso aí. Então é o seguinte, e quem é o Melech Mitzrayim? Existe o Melech Mitzrayim, o rei do Egito, e existe o faraó. São duas pessoas diferentes também. O Melech Mitzrayim é o rei do Egito. O que é isso? É o cara que hereditariamente ele é o rei do Egito. E o faraó é aquele que é o executivo. É o cara que manda no Egito. Quer dizer o seguinte, é como se fosse que o Melech Mitzrayim é aquela criança mimada, que é o rei,
que é o rei, não sabe nada que está acontecendo. Bobo da corte. Mas é o rei, ele que manda em tudo, é aquelas que eu falei para trazer o vinho direito. E ele ficou muito nervoso que estava com problema no vinho e no pão. E o faraó é aquele que, politicamente, é ele que controla o Egito inteiro e tal. E fala, o quê? Você ficou nervoso? Então deixa aí. Eu não vou culpar o padeiro e o copeiro. Eu vou punir os ministros deles, que eles são responsáveis. São responsáveis. Então, eu vou punir os ministros. E provavelmente eles também, mas eles são irrelevantes, se matam ou não. Os ministros vão ser culpados. Ou seja, fica aí tranquilo, rei mimado. Deixa que eu faça o meu trabalho. Entendeu? Seria, então, a ideia é essa. Tem o Masquê, o Ofê, o Saramasquim, o Sarofim, o Mele Betzirá e o Faraó. 6 pessoas diferentes. Agora, qual foi o erro deles? Qual foi o erro do copeiro e o erro do padeiro? O copeiro, vai falar Medraz, ele trouxe o vinho para o faraó, e o que tinha no vinho? Uma mosca. E o padeiro, ele trouxe o pão bonito e dentro estava uma pedrinha. Tinha uma pedrinha, não peneirou direito, uma pedrinha. Tá bom? Quem é mais culpado dos dois? O padeiro ou o copeiro? Qual crime, qual erro é pior? Para mim? O do padeiro. Mas para mim é o do vinho. O do padeiro. O do vinho também. Você não controla a mosca. A mosca veio. A pedrinha você tem que ver. E aí? O do padeiro é pior, porque, tipo assim, você é responsável pelo pão. Tu deixou uma pedrinha na massa? Tipo assim, você tem que estar responsável por todas as partes. O do copeiro também é grave. Você não viu que tinha mosca? Porém, a mosca pode ter pousado um segundo antes. Quando estava trazendo, veio uma mosca. O que eu posso fazer agora? Tá? Então, o padeiro, com certeza, ele é mais culpado do que o copeiro. Agora, você pode dizer assim, o ministro do padeiro e o ministro do copeiro, quem é mais culpado dentre os ministros? Tem o ministro do copeiro e o ministro do padeiro. O ministro do copeiro não viu o vinho, não sabe o que aconteceu com o vinho, e o ministro do padeiro não viu o pão, não sabe. Quem é mais culpado? Tem uma pedra no pão, tem uma mosca no vinho. O ministro do pão não tem nem mínima chance de saber que tem uma pedra dentro do pão, porque não foi ele quem fez o pão. Mas outro também não foi ele que serviu o vinho. Sim, mas ele pode dar uma olhada, ele é o ministro, ele tem que olhar, tá bom pro faraó? E aí ver se tem mosca ou não tem mosca. O pão não tem o que você fazer, se está pronto. Sim, sim. Exatamente. Então o ministro tem responsabilidade de ver se tem uma mosca no vinho, pô, é o ministro. Embora o copeiro não tenha tanta responsabilidade por ter uma mosca no vinho, o ministro tem responsabilidade de ver se a mosca está no vinho. O padeiro tem toda a responsabilidade pela pedra estar no pão. Mas o ministro do pão não tem tanta responsabilidade assim, porque ele não tem como verificar se tem pedra no pão. Então, a princípio, se alguém tem que ser mais culpado que o outro, é o ministro do vinho que tem que ser culpado mais do que o ministro do pão. E o padeiro tem que ser mais culpado do que o copeiro. Certo? O padeiro mais culpa que o outro, mas o ministro do vinho tem mais culpa do que o ministro do pão. Ainda se você quiser, você pode dizer também que o ministro do vinho que leva o vinho talvez pro faraó, pode ser também, que é o ministro que leva. Então vamos dizer que os ministros levaram o pão e o vinho pro faraó, mas não foram eles que fizeram. Então ele tem toda a responsabilidade se tem mosca ou não, mas o padeiro não tem essa responsabilidade. Então é isso. Então a princípio, se alguém tem que morrer, é o ministro do vinho. E o padeiro. Só que padeiro copeiro, tipo, ninguém tá nem aí se viveu. Não é a notícia é o ministro. Você não importa quem trabalha, o time deles, tá bom? Então, vai ter e eles são colocados em vigília na casa do Saratabarril. O que é em vigília? É tipo prisão preventiva. É o seguinte, vocês pecaram, então o faraó falou assim, vocês vão ficar na prisão, mas vocês não estão presos. Vocês vão ficar lá aguardando o julgamento. Até serem julgados, e vocês vão ser julgados em breve, e a gente vai ver que eles vão ser julgados no dia do aniversário do faraó, tá? Fiquem lá. Já que vocês são ministros, tem que dar uma justificativa para a sociedade, vocês ficam lá. Mas vocês também não são qualquer um, vocês são os ministros, então eles ficam lá, mas também não como os presos. Entendeu?
Ele bem tá sorro. Makom Asher Yosef Asur Sham. Era o mesmo lugar que Yosef estava preso lá. Então eles ficam em contato com Yosef. Estamos terminando. Vai ficar de Sara Tabachim Bet Yosef, Vitam Vesharet Otam, vai o Yamim Bamishbar. E o Sara Tabachim, o ministro Tabachim da prisão, ele nomeia Yosef, né? Para ficar Itam com eles, servindo a eles lá, e durante enquanto estão lá na Mishmar, né? Tipo, guardados na vigília. Fala, Yosef, você é o servente deles. Vai o Yamim Barabim, vai o Yamim Bamishbar, ficaram dias em vigília. O que é dias aqui? 1 ano. E ficaram 1 ano lá. Não na prisão, e sim Bamishbar, na vigília, ou seja, lá guardados. Ou seja, o que Yosef fazia? Ele era o cara, são 2 ministros, que não tem nem comparação com quem é Yosef. Yosef está ali. Isso é o ministro, aquele cara que, tipo, tu ousou olhar para mim, vão te matar. São ministros do Egito. Então falou, Yosef, você que tem tanto sucesso, eu confio em você totalmente, você serve tudo que eles quiserem, você faz a faxina, você traz a comida, você limpa a roupa, você... Né, eu confio em você, você cuida dos ministros, você cuidava da prisão inteira. Mas como eles são muito mais importantes que a prisão inteira, você cuida dos 2. Entendeu? Essa é a ideia, então Yosef vai ficar lá. Vai ralo, e aí eles vão sonhar, e esse sonho a gente vê então ano que vem. Por isso, saber para todo mundo. Feliz Puri. Hazak Baruch.